O título que eu tinha dado seria o caráter curativo dos discursos de Lacan, mas vou discutir esse título, né? E eu preferi a cura no sentido do Zorg, a cura no sentido heideggeriano, que é um dos elementos do Dasein, que é o cuidado, né? Enfim, o cuidado é uma estrutura, é um conceito ontológico existencial e, obviamente, é a compreensão dos discursos de Lacan. É claro que a cura, no sentido médico, ela existe na psicanálise, né? A gente sabe que com o andamento da análise pessoal, os assuntos, o analista vai interpelando o analisando em determinado dado aspecto e com o tempo não há mais afetos em relação a um trauma. Há uma lembrança do tal trauma como um acontecimento, mas em absoluta neutralidade. E, portanto, ali houve a cura. Isso eu tenho tido a experiência de ouvir isso dos analisandos, né? Então, a interpretação do título, o uso curativo dos discursos de Lacan, lembra um formato médico para a questão, o primeiro que eu havia escolhido. O que me atrai para a cura porque cura significa o Zorg, eu acabei de falar. O cuidado associado ao Dasein heideggeriano, né? A cura, no caso do discurso de Lacan, está incluída na compreensão do assunto, tanto no sentido de melhorar algum aspecto do sujeito, como no sentido da compreensão dos próprios discursos de Lacan, que vão ser realmente o centro deste seminário, né? E nós sabemos, podemos dizer que o discurso do mestre é o discurso que dá origem a todos os outros discursos, né? E aí nós vamos levantar a questão da nobreza e o proletariado que manejam o discurso, né? Hegel, o grande filósofo alemão, ele fala da relação de maneira bem interessante entre o senhor e o escravo, né? Interessante que o escravo da Grécia clássica ocupava um papel, eu diria, intelectual. Na Grécia clássica, os senhores tinham receios de elaborar os seus discursos. E especialmente os escritos, né? Eles não aceitavam escrever, os senhores. Mas os discursos eram elaborados pelos escravos, né? Por isso que Lacan fala do saber roubado do escravo. Ele tem um subtítulo logo no primeiro capítulo desse seminário. Vejam vocês, esse tema da questão do perigo da escrita, o perigo de escrever na Grécia, porque se você escrevia, você estava comprometido com a Assembleia de Atenas e, obviamente, você não podia mudar de opinião, né? Esse tema do perigo da escrita é bem abordado por Jacques Derrida, o filósofo francês da desconstrução, e está no livro A Farmácia de Platão. É um livro belíssimo que eu recomendaria que lessem, que seria muito fácil a leitura de Jacques Derrida sobre o perigo da escrita, né? Tanto que a escrita era algo perigoso que Sócrates não escreveu nada, ele não tinha nada escrito, né? Embora ele fosse reconhecido pelo oráculo de Delfos como o homem mais sábio de Atenas, ele sempre dizia que ele não sabia nada, que ele não sabia nada. E o fato dele ser um sábio e se expor tanto, ele não era um escravo, ele estava ocupando o lugar do mestre, do senhor, criou uma certa irritação na sociedade ateniense, né? Porque ele ocupava o lugar intelectual do escravo. E ele, obviamente, foi condenado à morte e executado em Atenas, né? Devido a essa humildade
excessiva dele em dizer que não sabia nada e em ocupar o lugar do escravo intelectual. O caso de Sócrates é um caso bastante complexo. E tudo que... Interessante que o primeiro filósofo a escrever foi Platão. E Platão, sempre que ele fazia os diálogos dele, era sempre Sócrates dialogando com alguém. O grande, porque ele ainda não teve coragem de se colocar como o grande autor daquelas ideias que ele escreveu, Platão. Quem realmente começou a assumir o que dizia foi Aristóteles, que era discípulo de Platão, né? E Platão era discípulo de Sócrates, né? O escravo discursa para o senhor. Eu já andei falando disso, né? Embora o escravo em Atenas, na Atenas clássica, tivesse aquele tal status, ele era o intelectual de seu senhor, né? Ele era o intelectual. O grande imperador Adriano, que gostava muito da civilização egípcia e da civilização grega, levou para Roma 4.000 escravos para serem professores de grego e de filosofia e de outras áreas do conhecimento em Roma. Isso é uma coisa muito interessante, para você ver que os escravos eram intelectualizados, eram os intelectuais, né? Verdadeiros, e que ajudavam os seus senhores. Então essa dialética do senhor e do escravo, ela, eu repito, ela estava envolvida na dialética, na dramaturgia do que ocorreu com Sócrates. O discurso na psicanálise. Nós sabemos que o discurso funda o mundo. É uma afirmação, não está escrito nesses 3 primeiros capítulos, não se fala diretamente que o discurso funda o mundo. Lacan diz, não há realidades pré-discursivas. A realidade só existe depois que ela é colocada no campo do discurso, da linguagem. Agora, voltando, por que o discurso funda o mundo? Quando o bebê nasce, ele não tem noção nenhuma do mundo. A única coisa que ele ouve é a voz da mãe. A voz da mãe. E a partir da voz da mãe vai surgir aquilo que Lacan chama de la langue, a língua, né? A tradução para a língua portuguesa, o lá é o artigo definido em língua francesa, então se traduz para o a língua, né? E a língua é um idioma que vai surgindo entre a mãe e o bebê até o 4º, 6º mês, e que o pai não dá conta. O pai, embora seja um importante operador psíquico, ele é operador psíquico a partir dos 6 meses de idade do bebê, mas até o 4º mês, 3º mês, ele não consegue em nada ser compreendido pelo bebê. Então vejam vocês que o discurso funda o mundo está se referindo à la langue, né? Essa língua, e que deixa uma escrita fundamental, uma escrita arcaica da linguagem naquele sujeito que vai nascer a partir naquela criança que está em contato com a sua mãe, que é falante, mas para o bebê o pai não é falante. Ele não é um operador psíquico estruturante até o 4º, 6º mês, né? A voz da mãe, inicialmente, eu repito, para afirmar o discurso funda o mundo, é o único sinal de mundo que para o bebê recém-nascido. Ele tem terror sem nome, ele tem fantasias do seio bom, do seio mau, da mãe boa, da mãe má, enfim, até que ele vai se estabilizando. O choro de um bebê não tem uma lógica clara de que ele chora somente quando ele quer o seio, quando sente a fome, né? Porque existe também o terror sem nome,
Existem outros motivos por que ele chora, de fantasias negativas e fantasias destrutivas. A mãe que é boa pode virar ser má, o seio que é bom pode virar um seio mau. Então essa fica aí esta tese de que o discurso funda o mundo. O discurso como um tema. Lacan fica preocupado com a questão da escuta do discurso. Ele fala coisas como, eu gostaria de um discurso sem palavras, né? Um discurso sem palavras. E ele se envolve com a linguagem em Ferdinand de Saussure, que criou a teoria do significante e do significado. Há um significante, sempre tem um significado fixo. E Lacan discordou disso. Isso dava a ele inicialmente uma certa segurança, mas ele discordou da teoria de Ferdinand de Saussure e ele tira o significado. Só deixa o significante. O S, o significante, o S maiúsculo é o significante. Tem uma barra e embaixo tem o S minúsculo que é o significado. E na verdade nós sabemos que um significante pode ter dezenas de significados. Então Lacan cria uma outra norma dentro da linguagem. O analista não vai ouvir significantes e significados, porque um significante só tem valor para outro significante. Aí ele cria a cadeia de significantes S1, S2, Sn. Outro princípio importante, isso nós já falamos e vamos dizer novamente. Um significante só tem sentido para outro significante. Um significante representa o sujeito para outro significante. Então ele cria uma matemática, uma lógica especial na linguagem da psicanálise. E lembrando de Ludwig Wittgenstein, no próximo seminário do dia 12, nós vamos abordar, eu vou ter um convidado aqui que vai falar sobre Ludwig Wittgenstein e a psicanálise, né? Porque Wittgenstein foi um filósofo da linguagem, o primeiro filósofo expressivo da linguagem. Então nós vamos abordá-lo dentro de um viés psicanalítico. Tá? Voltando, então ele vê em Saussure o significante e o significado e ele sai fora disso. Então só um significante tem valor para outro significante. Um significante representa o sujeito para outro significante. Então ele vai criando uma linguagem lógica, né? Sempre andando em cima de uma linguagem lógica para tornar a comunicação mais fácil. Isso, lembrando de novo Wittgenstein, Lacan vai criando os chamados jogos de linguagem, o jogo de linguagem da psicanálise. Como tem o jogo de linguagem da filosofia, nós temos o jogo de linguagem da medicina, para cada área há um jogo de linguagem. E ele cria de maneira... Jogo de linguagem é um termo de Wittgenstein, do filósofo austríaco, né? Enfim. Lacan pensa no discurso sem palavras, né? Ele fala, eu gostaria de um discurso sem palavras, né? É a idealização dele da busca de uma leitura mais clara, de mais fácil dos assuntos psicanalíticos. A própria escuta do analista quando ele está psicanalizando, né? Então ele lança a tetralogia discursiva. Ele lança 4 discursos, que é o discurso do mestre, que é a matriz de todos os outros discursos. O discurso do universitário, o discurso da histérica e o discurso do analista. Quando falamos o discurso do analista, não é o discurso do psicanalista quando está psicanalizando. É um discurso referente ao analista.
Quando eu falo discurso do mestre, eu estou me referindo ao mestre, que pode ser o mestre do poder político, né? E pode ser o pai também, porque o pai ocupa um lugar do mestre, né? Nós sabemos, é importante lembrar, que o pai é um operador psíquico estruturante. Ele é operador do complexo de Édipo, né? Do Édipo, como é que o complexo de Édipo vai andar. Isso é importante. Então vejam vocês, esses 4 discursos, na sequência em que um pode se transformar no outro, né? E nós temos então, primeiro o discurso universitário, segundo o discurso do mestre, terceiro o discurso da histérica, o discurso do analista. Esses 4 discursos têm 2 estruturas, os chamados lugares fixos e os chamados lugares móveis, né? Os lugares fixos, que nós vamos mostrar a estrutura aqui dos lugares fixos. Olha, nós temos o agente, no caso do discurso do mestre, o agente é o significante S1, o outro é o significante S2, né? O outro, a verdade e a produção. Esses não mudam, esses são fixos, esses lugares aqui. Agora, o agente vai mudando. No discurso universitário, o agente é o S2, é o saber universitário, né? No discurso da histérica, é o sujeito, é o S barrado, é o sujeito barrado, é o inconsciente. Embora nós, quando falamos do discurso da histérica, não estejamos a referir somente à histérica a freudiana, não. Nos referimos ao inconsciente, isso quer dizer o inconsciente em geral, porque é o S barrado, é o sujeito barrado, né? E no caso do discurso do analista, o agente é o A, o objeto pequeno a, que é um dos elementos produzidos pela elaboração e pela estruturação do sujeito. Na questão do gozo, se nós tivermos uma posição descendente, nós temos o gozo do outro, que é o maior nível de gozo do sujeito na infância, né? Temos o gozo fálico, vai descendo, vai cortando o gozo e vai descendo. Temos o gozo fálico, que já tem a marca do falo, né? E temos depois o mais de gozar, o pli de jouir, em língua francesa. La jouissance de l'autre, o gozo do outro. La jouissance phallique, o gozo fálico. Le pli de jouir, o mais de gozar. E finalmente o objeto pequeno a. Por que Lacan coloca o fundador do discurso do analista, o objeto pequeno a? Porque o analista passa por um processo estruturante do seu sujeito de analista, né? Ele passa pela teoria psicanalítica, ele passa pela formação, ele entra no seu inconsciente, né? Entra no seu G, eu barra JE, e isso é importante para ele, para o analista. Ele passa por um processo de perda de gozos, né? Para que ele possa estar preparado para receber bem o seu analisando no divã, para que ele, essa dupla, analista e analisando, trabalhe bem em equilíbrio, em que a análise, o processo analítico ou o percurso analítico ande de maneira tranquila. Então o analista tem que ser o objeto pequeno a. Afirmações sobre os lugares fixos do discurso. É claro que o agente é o poder mandatório, é aquele que cria. Embora o agente ele não sustenta tudo sozinho, né? Nós sabemos que o sujeito não sustenta tudo sozinho. Ele precisa, nós precisamos de ver a tonalidade, as circunstâncias em que o sujeito está envolvido, né? Quais são os operadores que estão trabalhando para o sujeito, né? Nós sabemos que até os 3 anos, 4 anos de idade, 5 anos,
a alienação ao mundo do outro, o grande outro, os operadores com o grande outro materno, o grande outro paterno, é bastante intensa, né? O agente não sustenta a verdade sozinho. Há uma série de, isso eu já falei, a verdade tem que ser transmutada em aletheia. A palavra verdade é muito dura, ela é tirânica, ela envolve tirania. E daí eu prefiro, como nós já utilizamos aqui, a palavra grega aletheia, que é o alete. Lete quer dizer esquecimento, aletheia é o contrário do esquecimento, é lembrança, é o desencobrimento. Esse conceito de aletheia, ele foi muito bem utilizado por Heidegger em sua filosofia. No volume de sua grande obra-prima, Ser e Tempo, está lá aletheia como conceito de verdade, desencobrimento, ou a lembrança, né? Porque o lete, sozinho, é L-E-T, que deu a palavra letal, é na verdade o esquecimento. E tem na mitologia grega o chamado rio Lete, o lugar em que as pessoas no mundo da morte, passando pelo Lete, esqueceriam todas as coisas ligadas à vida, né? No momento do mundo da morte. Agora, a aletheia é o conceito grego de verdade. No grego moderno, no grego antigo e no grego moderno ainda fica a palavra aletheia como sendo a verdade. Olha os elementos móveis e os 4 discursos. Vejam vocês, olha aqui. O discurso universitário, né? É S2, aí tem uma seta, tem o A, o S2 que é o conjunto, é a sequência de significantes, o A é o objeto pequeno a, embaixo do S2 nós temos o S1, que é o significante mestre, e embaixo do A nós temos o sujeito barrado, o S barrado, que é o sujeito barrado. A gente faz um movimento, a gente dá um quarto de movimento no sentido do relógio, nós vamos ter o discurso do mestre. Então veja que o S1 sobe para o lugar do S2, o S2 vai para o lugar do A, do objeto pequeno a, e o A desce para o lugar do sujeito barrado, e o sujeito barrado vai para o lugar do S1. Então veja, do universitário a gente faz um quarto de movimento, no sentido do relógio eu tenho o discurso do mestre. Faço um outro movimento, tenho o discurso da histérica, em que veja, o universitário é o S2, o elemento fundante, móvel fundante. O discurso do mestre, o fundador, é o S1, né? O significante mestre. E o discurso da histérica é o sujeito barrado. Já falamos que se representaria o sintoma, o sujeito do inconsciente. A histérica, historicamente, foi com elas que Freud realmente fundou a psicanálise, né? E temos aqui, eu já falei, o fundador do discurso do analista é o objeto pequeno a, porque o analista passa por um processo de formação, de estruturação do seu sujeito, de analista, que é bastante importante para que a psicanálise possa andar de maneira tranquila e serena, né? Nós vamos abordar esses discursos um por um, de maneira profunda, no andamento do seminário desse semestre, está certo? Nós vamos aprofundar as coisas. Dinâmica dos 4 discursos. Eu já falei, cada tipo de discurso tem a função de distribuir os 4 elementos da cadeia significante, né? A cadeia significante é o S1, significante mestre, S2 é a cadeia de significantes, o sujeito barrado é, na verdade, o sujeito clivado, o sujeito dividido, que se refere, eu diria, essencialmente ao inconsciente. E o A é o objeto pequeno a, que nós já comentamos e que Lacan nomeia como uma sua grande invenção dentro da psicanálise.
é um produto derivado do máximo gozo e que esse produto é derivado de uma renúncia ao gozo para criar um objeto ou um sujeito compatível com a civilização, a viver na civilização, o objeto pequeno a. E ele coloca como sendo o fundador do discurso do analista, né? O discurso do mestre. Vamos analisar aqui novamente o discurso do mestre. Temos o significante S1, que é o significante mestre, e está no lugar do agente, né? Tá lá, S1, no lugar do agente. S2, à direita, nós temos é a cadeia de significantes e está no lugar do outro. Voltando abaixo do S1, nós temos o sujeito barrado, né? Que está no lugar da verdade. E à direita, abaixo do S2, temos o A, que representa o objeto pequeno a, como a gente já comentou, e formando na renúncia aos gozos, podendo ser o mais de gozar. Objeto pequeno a, um objeto civilizatório na estruturação do sujeito e também no papel que o analista exerce do ponto de vista das estruturas clínicas e da sua relação no manejo da transferência com o seu analisando. Então vejam vocês, e todos poderão ser analisados um a um desta maneira, né? Nós temos os objetos móveis e os lugares fixos e fazer uma relação entre esses lugares. Fenômenos dos quatro discursos. O discurso do mestre está ligado ao poder e ao governo, né? Aliás, Lacan, não Lacan, mas Freud, ele falava que psicanalizar, educar e governar são atividades consideradas impossíveis. E inclui-se também o desejo, que o desejo é algo diferente do gozo, né? Porque o desejo não pode se compactuar com o gozo, porque o gozo não é da civilização, o desejo é da civilização. Mas governar, educar e psicanalizar, já dizia Freud, que são atividades impossíveis, né? E esses discursos têm uma relação com essas atividades. Governar é uma coisa do mestre, educar é algo ligado ao discurso do analista, ao discurso da histérica, psicanalizar está ligado ao discurso do analista intensamente. Agora, o analista pode usar o discurso do mestre num dado momento. Quando ele inaugura a psicanálise, o tratamento inaugural, nas entrevistas preliminares, quando ele faz um pacto com o candidato à psicanálise, ele faz um pacto colocando as regras, e com uma grande regra de ouro, a associação livre de ideias. Então, em um dado momento, o analista pode utilizar o discurso do mestre, ocupar esse lugar do mestre, né? Quando ele faz um parâmetro de Eisler, né? Que é um parâmetro de Eisler, é quando o analista percebe que uma ação do analisando pode ocorrer, uma separação, um divórcio. Ele faz um acordo utilizando o discurso do mestre e diz: não, você em 6 meses não tome nenhuma atitude em relação a esse problema e me mantenha sempre informado. Isso aí é de alguma forma o discurso do mestre que está dentro da psicanálise, mas não é a regra da psicanálise. A psicanálise trabalha com uma liberdade total de pensamento do analisando, né? Dentro daquilo que nós podemos chamar de jogo de linguagem, né? Que com o andar da carruagem, o analisando vai adquirindo capacidade de até interpretar determinadas situações ou de fazer o corte da sessão em dizer: não, ficamos por aqui. E o que é que você me trouxe? Como que você pontuaria? O analista pergunta. E o analisando já responde: não, eu falei isso, aquilo. Pronto. Né?
Esses quatro lugares, tem os lugares móveis e os fixos, eles pré-interpretam, criam uma interpretação prévia. Então cria uma lógica dentro da psicanálise. Uma lógica quase, são matemas. Nós podemos dizer que eles seriam matemas. Eles teriam, vamos dizer, uma forma matemática, esses discursos. Outros comentários sobre a tetralogia discursiva. Tetralogia, os quatro discursos, tetra em grego. No discurso da histérica, o sujeito barrado representa o inconsciente, né? Aliás, eu achei tão interessante que Lacan, nesses primeiros capítulos, ele chama a histérica de industriosa, né? As histéricas industriosas como elas são. Industriosas é criativas, que agem, que fazem as coisas, né? Então Lacan se refere a elas como industriosas. Industriosos de espetáculos. E espetaculares às vezes, né? Espetaculares. Então no discurso da histérica, o sujeito barrado representa o inconsciente que Freud buscou no manejo da histeria. O discurso do analista, eu já comentei e vou reafirmar, é dirigido pelo objeto pequeno a. Este representa o sujeito do analista, que é um sujeito criado pela formação, pela teoria, pelo enfrentamento do real, dos seus reais, do simbólico e do imaginário. A palavra real, eu utilizei aqui, real é aquilo que é impossível, diz Lacan. Aliás, eu estava vendo um dicionário lacaniano em língua francesa, em que quando eu procurei a palavra real, eu não achei. Eu achei impossível, né? O impossível é aquilo que não tem sentido, é aquilo que nós não podemos esclarecer. O imaginário, sim, está ligado às imagens, tem origem, são três grandes lugares que compõem um sujeito lacaniano, né? O imaginário é o estágio do espelho de Lacan. A partir de 1 ano e meio, a criança já se identifica na sua própria imagem no espelho, né? E o simbólico são a cadeia de significantes, né? São aquilo que tem sentido de significante. Então vejam vocês, o discurso do analista é dirigido, repetindo, pelo objeto pequeno a, e este representa o sujeito do analista. O discurso do universitário é manejado pelo saber, S2, que representa o saber, né? Um saber às vezes burocrático, né? Às vezes há uma estrutura também do mestre, né? No meio acadêmico, o mestre existe com muita intensidade, né? Aquele que faz uma tese de mestrado tem lá o mestre que o aprova ou desaprova, que vai dar-lhe aceitar as suas orientações para uma dada tese. Aquele que faz uma tese de doutorado também vai ter um mestre, né? Então o discurso universitário, ele se aproxima muito do discurso do mestre. O Lacan fala, vamos ver aqui o que Lacan diz. Isso é do primeiro capítulo do livro. Eu tenho ele aqui, L'Envers de la Psychanalyse, o avesso da psicanálise, né? Que é um texto que às vezes é complexo, mas vai ser fácil de compreendê-lo gradualmente. Vamos ver o que Lacan fala. O que é o analista, o que é que o analista institui? Pergunta ele. Escuto falarem muito do discurso da psicanálise. Escuto falarem muito do discurso da psicanálise. Como se isso quisesse dizer alguma coisa. Do discurso da psicanálise. Aí ele já se refere ao discurso da psicanálise. Não ao discurso referente ao analista ou discurso do analista. Se caracterizarmos um discurso centrando-nos no que é predominante, existe o discurso do analista. Ele está falando aqui.
Nós temos que pensar no que é predominante. E este não se confunde com o discurso psicanalizante. Não é o discurso daquele que está analisando, o discurso do analista. É uma estrutura prévia à psicanálise, né? Mas envolve também a psicanálise. Mas ele não é o discurso psicanalizante. Ele envolve o discurso psicanalizante e mais outras estruturas. Então, este não se confunde com o discurso psicanalizante, com o discurso proferido efetivamente na experiência analítica, aí no ato analítico, seja do próprio analista, seja do analista com seu analisando. O que o analista institui como experiência analítica pode-se dizer simplesmente: o que o analista institui é a esterilização do discurso. Obviamente, esterilização do discurso, Lacan quer dizer a busca do inconsciente no discurso, ou na interação entre o analista e o analisando. Em outras palavras, é a introdução estrutural, mediante condições artificiais, do discurso da histérica, aquele que está indicado aqui com um H maiúsculo, tá certo? Ok? Obrigado, eu fico por aqui.